Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Aqui é o Arthur. Estamos começando essa primeira live véspera de Festa Nacional do Quebec da Saint-Jean. Vamos fazer algumas lives aqui toda quinta-feira para trabalhar com o francês, para ensinar um pouco de francês para vocês. Então, vai ser um início de sequências de aulas gratuitas que eu vou oferecer aqui no canal do YouTube, Facebook, enfim, nas redes sociais da École para a gente trabalhar um pouco da teoria da língua francesa e também tentar praticar um pouquinho. Mas, enfim, nessas lives aqui é um pouco difícil fazer vocês praticarem comigo, então fiquem aí, interajam comigo pelos comentários, eu vou estar observando todo mundo que está assistindo, se vocês puderem mandar um oizinho aí, Stephanie está por aí, salut. Essa interação que a gente vai ter aqui, ela é muito legal, mas ela é sempre melhor quando a gente está junto, né? Então, eu sou um grande defensor das aulas em francês em grupo, fechado, no Zoom, né? Numa salinha restrita, para a gente conseguir realmente conversar, para eu conseguir ouvir vocês, conseguir corrigir pronúncia, esse tipo de coisa. Mas a gente está inaugurando essas lives para também ter esse lado mais teórico, esse lado mais sem prática do francês. Lembrando que as aulas aqui na Ecole Quebec, elas são sempre interativas, né? A gente não tem o costume de trabalhar com aula gravada, nem com aula assíncrona, como a gente está fazendo aqui, para quem assistir no próximo momento, né? As nossas aulas são sempre interativas, o professor está sempre com você ali, te corrigindo, te fazendo falar e fazer você produzir francês ao vivo, né? Esse que é o mais interessante, a gente acredita que isso realmente ajuda na hora de aprender a falar. Queria lembrar também que nós temos aulas experimentais gratuitas, caso você se interessou por fazer aula comigo, numa sala virtual, eu e você, para a gente se ver, se falar, e eu conseguir corrigir o seu francês. A gente tem aula experimental gratuita quase toda semana. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente consegue montar um grupinho para fazer aula experimental gratuita, para você testar a nossa metodologia, a metodologia Ecole Quebec, e ver se você gosta realmente. Último recadinho antes da gente começar, queria falar que o Sérgio, o meu parceiro aqui da Ecole Quebec, ele vai começar a fazer lives também aqui e tratar mais do lado cultural da identidade quebequense. Atualmente ele está no Quebec, então a primeira live vai ser terça que vem, que ele vai fazer direto do Quebec e trazer algumas coisas muito bacanas para vocês. Bom, vamos começar então. Queria começar falando, projetando aqui para vocês o que eu preparei. Então, bienvenue, bem-vindos. Desejo boas-vindas a essa primeira aula de francês iniciante, essa primeira aula gratuita de francês. Deixa eu passar aqui. Bom, essa primeira aula vai ser do nível A1. Então, o nível A1, para quem não sabe, é o nível iniciante, é o primeiro nível da escala de níveis em francês, né? Nível 1 e 2 no Quebec, nível A1 na Europa e no restante do mundo. Esse primeiro curso, eu vou tratar do alfabeto em francês. Então, é muito importante a gente conhecer as letras para soletrar o próprio nome, para preencher formulários, enfim. O alfabeto, ele está presente na nossa comunicação e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Queria começar, pessoal, com essas três perguntinhas aqui. Então, eu vou ler essas perguntas e vocês, se puderem, repitam aí em casa. Não consegui ouvir como é que vocês estão falando, mas é interessante que vocês repitam para vocês trabalharem também com o francês. Então, a primeira pergunta, repitam aí. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Para quem não sabe, essa pergunta aí, ela está perguntando como você se chama. Vamos de novo. Comment tu t'appelles? O que a gente responde? A gente responde o nosso nome, né? Je m'appelle Arthur. Uma outra pergunta que a gente pode fazer quando a gente quer saber o nome de alguém é Comment ça s'écrit? Que é essa segunda pergunta aí na tela de vocês, que é como se escreve. Comment ça s'écrit? E uma terceira, que tem tudo a ver com o que a gente vai aprender hoje, que é épeler, s'il vous plaît. Épeler, s'il vous plaît. Então, repitam. Comment tu t'appelles? Comment ça s'écrit? Épeler, s'il vous plaît. Como você se chama?
como se escreve e soletre, por favor. Se alguém te perguntar como é que soletra o seu nome, e morando num país estrangeiro, né, quando você não é nativo, normalmente a gente tem um nome diferente, né? É raro a gente ter um nome internacional. Por exemplo, Stephanie é um nome internacional, né? Stephanie em português, Stephanie em francês, as pessoas vão entender. Arthur também. Mas tem alguns nomes que não, que às vezes a gente vai ter que soletrar para a pessoa entender como se escreve ou como fala, e soletrar ajuda. Então, épeler, s'il vous plaît. Vamos começar pelo alfabeto. Queria fazer a seguinte atividade com vocês. Nós vamos ler todas as letras do alfabeto. Vocês vão repetir daí de casa, ok? Se vocês não repetirem, não vai funcionar a aula. Então, vocês repetem comigo. E depois eu vou querer saber se essa pergunta que está aí embaixo, la prononciation des lettres en français et en portugais est identique ou différente? Ok? Para quem não entendeu, eu quero saber se a pronúncia das letras em francês e em português ela é idêntica ou diferente. Lembrando que parecido não é idêntico, ok? Então eu quero saber aquelas letras que são de fato idênticas, e sim, para surpresa de algumas pessoas, tem exatamente algumas letras que a gente pronuncia do mesmo jeito. Tô vendo que vocês estão dando salut aí. Matheus está por aqui, Maicon, tem um usuário do LinkedIn que eu não sei o nome, está dando salut. E agora a Luz Ângela está aí também. Salut, pessoal. Bem-vindos para quem chegou agora. Vamos começar com o alfabeto. Então, vamos lá. Eu vou falar uma letra, vocês repetem, depois vocês pensam se ela é idêntica ou diferente, se a pronúncia é idêntica ou diferente. Vamos lá para a primeira. Diego chegou por aí. Bonsoir, Diego. Vamos lá para a primeira. Então, a primeira letra é A. Répétez. A. La prononciation de la lettre A en français, elle est identique ou différente du portugais? Identique, n'est-ce pas? A en français, A en portugais. Vamos para a próxima. Répétez. B. Répétez. B. La prononciation de la lettre B, elle est identique ou différente en portugais et en français? Se quiserem, podem responder pelo chat também. La prononciation de la lettre B, elle est identique en portugais et en français, n'est-ce pas? Et la lettre C. Répétez, répétons aí. Lettre C. La prononciation de la lettre C est identique ou différente? Elle est identique aussi. E a quarta letra do alfabeto, répétez, répétons aí. Lettre D. Lettre D. La prononciation de la lettre D est identique ou différente en português e en français? Identique, né? Essa também é idêntica. Então, vocês veem que A, B, C, D é igualzinho em português e em francês. Então, eu falo para todo mundo assim, não inventem, não tentem afrancesar, não tentem trazer uma pronúncia que não existe. É igualzinho em português e em francês. E usem isso ao seu favor, né? Lembrem sempre do português quando vocês forem pronunciar essas letras. Agora, a próxima. Vamos lá? Repitam aí. Letra E. De novo. E. Lettre E. La prononciation de la lettre E est identique ou différente en portugais et en français? Différente, n'est-ce pas? A pronúncia é diferente. Como é que a gente faz essa bendita dessa letra? E aí, lá no Instagram, essa semana pediram para falar como é que fazia o biquinho em francês. E aí eu respondi falando que era uma mentira o biquinho. Por quê? Porque o biquinho nada mais é do que um ponto de articulação, né? O arredondamento do lábio. E a gente tem isso na nossa língua. Então, eu não gosto quando a gente cria diferenças que não existem. O biquinho é boca fechada, né? Assim, a gente faz isso quando a gente faz a letra O, quando a gente faz a letra U. Então, vamos usar o que é semelhante da nossa língua para ajudar a gente. Como é que a gente fala a letra E? Então, você tem que pensar em tentar fazer o som E, só que com a boca fechada. Então, é uma boca de O fazendo o som E. Vamos lá. E. Pensa, você tem que pensar, fala para o seu cérebro assim. Tenho que falar E com a boca assim. E. Ok?
Se não saiu exatamente, vai treinando, se grava no celular, se olha no espelho, porque é uma letra que dá trabalho para a gente, é um som que não existe em português e é um som muito importante para o francês. Se quando vocês pronunciam sai o, é porque a língua de vocês está mexendo lá na boca. Então, do e para o a posição da língua é a mesma. Por isso que eu falei para vocês virem do e. Então, falem e assim, com a boca arredondada. Se vocês falarem o, é porque a língua que deveria estar encostada no dente inferior recuou para baixo do dente, assim, para a gengiva. Vamos continuar. Répétez, lettre F. Répétez, F. La prononciation de la lettre F est identique ou différente? Répondons aí. Identique ou différente? F. C'est différent, n'est-ce pas? La prononciation é différente. Quem falou que é idêntico, pensa bem. Em português a gente fala F, em francês F. Então, essa é uma dificuldade também que os brasileiros têm, que é de identificar sílabas em português que vão sempre terminar com uma vogal. Em francês isso não é verdade. A gente consegue terminar uma sílaba com consoante. Então, por isso que quando a gente fala F, não tem o sonzinho de I depois. F. Só o ar passando pela boca. Por isso que é diferente. Vamos lá. Continuando. Répétez lettre G. Lettre G. Identique ou différente? Identique, n'est-ce pas? G. Répétez maintenant lettre H. H. Identique ou différent? Différent. Essa é bem diferente, né? H. É quase como um acho sem o O. H. H. Ok? Bem diferente. A letra H. Vamos para a próxima. Répétez. Repitam aí. Letra I. I. La prononciation est identique ou différente? Identique. I. C'est facile. La suivante. Répétez. Lettre J. J. Identique ou différente? Différente. La prononciation é diferente. Lembrem como escreve giló em português. Peguem esse G aí. Giló a gente escreve com J. Então já aprende, já nunca esquece, nunca erra a escrita de giló. E aproveita esse G aí do português. G. A seguinte, vamos lá, repitam. K. Lettre K. La prononciation est identique. Identique en portugais et en français. K. A próxima. Répétez lettre L. L. La prononciation est identique ou différente? Différente. L en français, L em português. Mesma história do F. A gente termina em português com uma vogal, com um izinho, e em francês a gente termina com consoante, L, sem vogal. A seguinte, repitam. M. M. La prononciation est identique ou différente? M. Différente, n'est-ce pas? La prononciation est différente. M. E M em português. A seguinte, répétez. N. N. La prononciation de la lettre N est identique ou différente? Différente aussi, né? A gente fala N em português e N en français. Vamos para a linha de baixo ali. Falem para mim. Não, primeiro repitam. Répétez avec moi. Lettre O. Répétez. Lettre O. Identique ou différente? Essa é polêmica, né? Essa é polêmica porque tem gente que fala O, tem gente que fala O. E, bom, trocando em miúdos aqui, esse exercício, né, é um exercício de fonética. O que eu quero que vocês identifiquem? Quais são os sons que a gente tem na nossa língua? O som O, a gente tem. Então, o que eu digo para vocês? Nas anotações, coloca um chapeuzinho, coloca um circunflexo em cima da letra O, para toda vez que você for ler a letra, você lembrar que é fechado. É esse som O de vovô, e não o vovó. Não é um O, é um O mesmo, tá? Então, eu diria que é idêntico ao som O.
com chapéuzinho. Repitam a letra seguinte, vamos lá. P. Répétez. P. La prononciation de la lettre P est identique ou différente? La prononciation de la lettre P en portugais et en français est identique. Répétez lettre Q. Lettre Q. Répétez, c'est difficile. Q. Essa é mais difícil. Repitam. Q. Bonsoir, Danilo. Chegou por aí agora. La prononciation de la lettre Q est identique ou différente en portugais et en français? Différente, n'est-ce pas? Então, Q é bastante diferente. A seguinte é um pouquinho difícil também. Vamos lá. Repetir. R. R. Ele vem daqui, da garganta, né? Um som gutural. É aquele som ou aquele movimento que a gente faz quando a gente está limpando a garganta, pigarreando. Então, né? É esse aqui. Então, R. La prononciation de la lettre R est identique ou différente? La prononciation est différente. Répétez. R. Excellent. Vamos para a próxima. La prononciation de la lettre S. S. Répétez, repitam. S. La prononciation de la lettre S est identique ou différente? Pode ser parecida, mas significa que é diferente, né? Ela não é idêntica. S, en français, S em português. Estamos quase acabando, vamos lá. Repitam. La lettre T. Répétez, repitam aí. T. La prononciation de la lettre T est identique ou différente en portugais et en français? Identique, c'est facile. Vamos para a próxima. Répétez, repitam. U. U. La prononciation de la lettre U est identique ou différente en portugais et en français? Différent, n'est-ce pas? C'est très différent. É bastante diferente. U. Como é que a gente faz esse aí? Esse, para mim, e o E, quando eu aprendi francês, pelo menos, o E, o U, o R eram meus grandes inimigos. Eu odiava fazer esses sons, eu suava frio toda vez que tinha que fazer, mas eu sempre fui muito ligado em pronúncia. Então, eu tentava fazer eles muito certinho desde o começo, e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Para fazer o som U, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que pensar no I, que a gente tem em português, I, com a boca fechada. U. Então, vocês têm que dizer para vocês mesmos, tem que falar I, tem que falar I, tem que falar I, com a boca assim. U. 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 Ok? Bon, on y va. Répétez la lettre V. V. Répétez. V. La prononciation de la lettre V est identique ou différente? Identique. E aí também, só fazendo uma pausa, não pensem só porque é diferente que vocês não vão pronunciar. Desculpa, só porque é igual, vocês não vão pronunciar, vou deixar, é igual. Não, pronunciem também. Porque o que tem, às vezes, a gente tentando falar, e a gente é francesa, então vai falar se, vai falar ve, sons que não correspondem à letra. Então, aquilo que é igual, vamos escrever que é igual, anota aí no caderno, coloca um igualzinho do lado da letra, igual ao português, para você se lembrar. V, identique. A próxima, répétez. W. W. Então, tem o V e tem o W. 2 V. Vamos pensar assim. W. Répétez. W. W. La prononciation de la lettre W est identique ou différente? Différente. Próxima letra. Répétez. Lettre X. Lettre X. Répétez. X. É quase como um soluço, né? Como se fosse um I, um K e um S. X. La prononciation de la lettre X est identique ou différente? Différente. X. Penúltima letra. Lettre Y. Y. Répétez. Y.
La prononciation de la lettre Y est différente ou identique en portugais et en français? Différente, n'est-ce pas? Y é um Y grego, literalmente. Y. O último som é como se fosse um K. Y. Ok? E a última letra, Z. Répétez. Z. Z. Como se terminasse com um Dzinho. La prononciation de la lettre Z est identique ou différente en portugais et en français? Différente, n'est-ce pas? C'est différent. Z en français e Z em português. Legal. Então terminamos todos o alfabeto. Vamos ler agora do início ao fim. Repitam aí comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien, très bien. Bravo. Bom, passando para o seguinte, então, o que eu queria com essa atividade? Que vocês tivessem essa noção das letras que têm a pronúncia idêntica e com a pronúncia diferente. Então, tudo que está ali em cima, A, B, C, D, G, I, K, O, P, T, V, a gente não precisa quebrar a cabeça. Usem o português ao seu favor, né? Peguem ali o que a língua que a gente já sabe fazer naturalmente e usem normalmente. Não inventem. Não é be, não é je, sei lá. Não é nada que não seja o que a gente fala em português. Tirando do o, né? Lembrem de colocar um chapéuzinho ali, circunflexo em cima do o para deixar esse som fechado. E as pronúncias diferentes são as que estão embaixo. E, F, H, J, L, M, N, Q, R, S, U, W, X, Y, Z. Então a gente já vê que não tem tanta diferença assim, né? A gente consegue, falando português, já falar metade do alfabeto, mais da metade, né? Em francês, só por saber português. Se eu tivesse numa aula aqui que eu tivesse com vocês, que eu conseguisse ouvir vocês, o que eu acho muito melhor, né? A gente está fechado num ambiente próprio para a aula, eu faria vocês falarem cada uma das letras, eu testaria, ver se vocês estão falando o, U, tudo certinho, né? Passaria um por um. Então, é uma dinâmica um pouco diferente na aula com todo mundo. Mas se vocês foram repetindo aí comigo, eu acho que vocês devem ter conseguido aprender também a pronúncia. Vamos lá. Vamos fazer agora uma atividadezinha. Coloquei aí alguns nomes de família quebequense, né, próprios do Quebec, então coloquei os mais clássicos. Bouchard, Côté, Dupuis, Fortin, Gagnon, Lavoie, Simard, Tremblay e Villeneuve. São sobrenomes, né, nomes de família, não de família, muito famosos no Quebec. E eu queria que vocês tentassem soletrar um deles. Escolham um desses aí e soletrem. Vamos então pensar no primeiro. Vamos lá. Soletrem vocês e eu vou em seguida. Seria B, O, U, C, H, A, R, D. Bouchard. Tá? Agora vamos mudar. Eu vou soletrar um nome, não vou falar qual que é, e vocês mandem aí pelos comentários qual é o nome que eu estou soletrando. Pode ser? Tem alguém aí comigo que vai mandar? Vou soletrar um deles, então, e vocês mandam pelos comentários. Ou então, melhor ainda, escrevam no caderno de vocês. Peguem e escrevam no caderno de vocês o que eu for soletrar. Vou soletrar um aqui. Vamos ver se tem alguém esperto. T, R, E, M,
B, L, A, Y. Vou repetir. T, R, E, M, B, L, A, Y. Qual foi o sobrenome, então, que eu soletrei? Tremblay, exatamente. Stephanie, Michael, Diogo, acertaram. Merci. Tremblay, exatamente. Vamos fazer mais um, hein? Vou fazer mais um, vamos ver se vocês conseguem identificar. F, O, R, T, I, N. Mandem aí, vou falar de novo. F, O, R, T, I, N. Fortin. Très bien, Diogo. Bravo. Félicitations. Exactement. Fortin. C'est exactement ça que j'ai dit. Foi exatamente esse que eu falei, Fortin. Então, isso aqui, a gente está tentando simular, né, essa interação da aula, que é muito bom que vocês interajam com o professor e que o professor faça vocês falarem. Se a gente tivesse, normalmente, né, parece que eu estou puxando sardinha para a aula com as pessoas fechadas, mas é porque eu acho que realmente a gente tem que fazer vocês falarem. A gente aprende a falar falando, né? Então, se você gostou, se inscreve na nossa aula experimental que a gente faz fechada, para você conseguir praticar também essas letras que a gente aprendeu aqui. Porque seria legal colocar um aluno para falar e aí o outro anota, enfim, fazer várias atividades de interação para a gente conseguir colocar em prática o que vocês aprenderam aqui, ok? Então, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo que me acompanhou aqui, quem for assistir a live depois e conseguir aprender o alfabeto, letras do alfabeto. Espero que tenha ajudado, de fato, com alguma coisa, que tenha trazido alguma noção nova para vocês. Uma dica, não deixem de praticar sempre isso. Então, não é porque você acha que é idêntico que você vai deixar de praticar, ou porque ficou fácil que você vai deixar de praticar. Façam sempre o exercício de ir no espelho, grava com o celular, procura a pronúncia na internet e tenta sempre fazer o máximo de exercícios, interagir, falar o máximo possível, ok? A gente só aprende a falar realmente uma língua falando ela, colocando para fora, colocando voz para essa língua, ok? Então, pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui comigo. Queria lembrar todo mundo que terça-feira vai ter uma outra live com o Sérgio de cultura quebequense, lá direto do Quebec. E na próxima quinta eu vou avançar no francês, vou trazer provavelmente os verbos em francês, o être, o avoir. A gente vai começar a falar um pouquinho mais de teoria do francês, ok? Obrigado a todos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Salut, à la prochaine.